Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitka e Lopes Cast. Eu sou o Wilson Lopes. Eu sou Natasha Vitka e hoje temos duas convidadas muito especiais. Michele Rossini Crepaldi Pitarelli e Fernanda Ruiz Mussato. Isso aí, falando um pouquinho então da Michele. Michele Rossini Crepaldi Pitarelli é graduada em Ciências Contábeis com especialização em Controladoria, Compliance e Direito Tributário. Possui ampla experiência nas áreas contábil e tributária, com atuação há mais de 16 anos. É sócia da empresa Finam.com Soluções Empresariais Limitada e responsável pela gestão fiscal e tributária de empresas de pequeno e médio porte. Já a Fernanda, nossa convidada de hoje também, Fernanda Ruiz Mussato, é graduada em Administração de Empresas, com especialização em Gestão Empresarial. Possui ampla experiência na área financeira, com atuação há mais de 25 anos. E atualmente também é sócia da Finam.com Soluções Empresariais Limitada, sendo responsável pela gestão financeira de empresas de pequeno e médio porte. Muito obrigado, Michele, muito obrigado, Fernando, por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje conosco. Tenho certeza que será um episódio incrível e que irá agregar muito para nós e para quem nos assiste. Nós que agradecemos pelo convite, né, a oportunidade, para falar um pouquinho. Legal, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Como nós sabemos, né, a inadimplência das empresas no Brasil teve um aumento drástico, né? Segundo os dados, né, da Serasa e também da FEComércio, alcançou 7,2 milhões de CNPJs no ano de 2025. Né? Desses, 31,6% são micro e pequenas empresas. Então, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acreditam que contribuiu para esse aumento da inadimplência nas empresas? Nós acreditamos, assim, muitos empresários buscam o nosso serviço, né? Sempre focados que não tem uma boa organização no dia a dia mesmo, né? Não só você vê que hoje a gente tem aí alta dos impostos, né? Que a gente vê o governo hoje como que está, né? A situação do nosso Brasil aí, mas a gente vê muito essa desorganização dos empresários. E quando eles buscam, né, os nossos serviços ou o nosso trabalho, o que a gente observa muito é essa desorganização. Então, que a gente faz a princípio, né? Todo esse movimento nosso de orientação para esses empresários, né? De estar organizando, de estar colocando sempre tudo no papel, quais são os números deles, entendimento de tudo que ele tem pontuados, né? O contas a pagar, o contas a receber, o que ele está faturando de verdade, o que ele tem, vamos fazer uma compra da empresa, vamos pensar antes, né? A gente até brinca com os empresários quando eles vão conversar com a gente, que às vezes a gente, a ponte, né, que seria a parte contábil também, que às vezes a parte contábil é a última pessoa a saber, né? E que a gente tem que, às vezes, saber antes, porque, às vezes, vai tributar algo, né, desnecessário ou não. Então, todo o processo da empresa, todo o processo, desde o início ao fim, ela demanda uma estrutura, né? Ela precisa ter um conhecimento. Então, às vezes, os empresários, eles tomam decisões que precisam ser um pouco assertivas. E muitas vezes não, eles às vezes por descuido, né, vai tomando providências muitas desnecessárias que acabam sobrecarregando ou não olhando o caixa da empresa, né? Muitos deles não têm um acompanhamento, não têm um fluxo de caixa definido. Então, nisso, o que acaba acontecendo nas empresas? Acaba tendo uma grande inadimplência, nisso descuidando com que os próprios dia a dia, né,
dos empresários, acaba eles não tendo o foco tanto do faturamento, de ter o enquadramento do contas a receber, do contas a pagar, no sentido que tenha os vencimentos sempre equivalentes, né? Dos dias de pagamentos, então aquilo não conseguem colocar em dia os pagamentos, né? Então isso envolve todo o fator da empresa, né? Então às vezes no próprio dia do pagamento, da folha de pagamento, eles não têm o recebimento para ter esse dinheiro para pagar, e aí tem um fornecedor que eles a má negociação com o fornecedor, uma compra má feita pode atrapalhar no fluxo de caixa. Então, a gente fala, quando a empresa é grande, uma compra mal feita pode atrapalhar um fluxo de caixa, porque depois que ela já está comprada, não tem como negociar. E assim, no momento da compra, o ideal é a gente estar negociando antes, porque você tem o poder da negociação. Depois você não tem mais isso, porque a partir do momento que ela já está comprada, não tem como a gente negociar depois. Então, tudo isso envolve, assim... A gente fala, depois que a gente já está lá com a gente, para a gente poder tornar isso uma empresa saudável, fica mais difícil. Então, os empresários chegam com... a maioria que chegam lá na nossa empresa com muita inadimplência, são diversos fatores que tornam a empresa que ela já não está mais saudável. Então, são diversos fatores hoje que muitos empresários chegam a esse ponto. Sim. Você acredita que com esse aumento, né, hoje, muitos sonham em ser empresários, mas acabam não sabendo que, para isso, exige conhecimento de vários assuntos, né? Existe uma ilusão que ser empresário é mais fácil, porque você tem mais... como que eu diria? Você tem mais liberdade, né? As pessoas hoje falam, né? Entre ser funcionário e ser empresário. Não, eu quero ser empresário porque eu tenho liberdade, né? Eu tenho não só a liberdade de tempo, mas a liberdade financeira. E aí muitos se aventuram, né? E é onde nós vemos que, inclusive, né, de acordo com os dados do IBGE, que muitas empresas não passam dos 5 anos. Porque as pessoas acabam não tendo esse conhecimento e quando chega, né, a procurar alguém para auxiliar, um consultor, uma auditoria de gestão financeira, já está tudo comprometido, né? Você acredita que essa parte da educação financeira, ela é importante? Eu acredito que sim, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela quer abrir um exemplo, ela é muito um bom vendedor, então ele acha que vou abrir uma empresa porque eu vendo bem roupa, né? Isso acontece porque a gente tem casos dentro da nossa empresa. Então, nossa, eu vendo super bem roupa, só que ela não sabe administrar financeiramente a empresa. Só que ela não quer delegar para uma pessoa que entenda da área financeira ou para uma empresa como a nossa empresa, para gerenciar isso para ela, né? Então, ainda eu até brinco, eu falo até para os empresários, eu falei assim, ainda bem que você não sabe fazer isso, porque tem a gente que pode fazer esse negócio para você. Sim. Eu não sou uma boa vendedora, né? Mas eu sei fazer um fluxo de caixa, eu sei fazer um contas a pagar, né? Então, a gente sempre brinca, né? Quanto a gente tem clientes que é médicos também, né? Sim. E aí ele fala, o médico, a maioria fala, eu não entendo nada de contabilidade, eu não quero entender. Aí a gente brinca com eles, fala, ainda bem que você não sabe, porque senão você não vai contratar os nossos serviços. Mas é aquilo que você falou, tem muitos casos que acabam falindo a empresa, né? Porque eles não querem delegar essa parte. Eles acham, às vezes, um serviço caro, né? E que, na realidade, não é caro, ele sai até barato. E a gente acaba provando para os empresários que acaba sendo barato o serviço. Ainda mais quando é uma empresa como o nosso, porque você acaba não pagando para um funcionário. Porque hoje, se você contratar um funcionário para fazer esse tipo de serviço, você vai ter mais encargos, né? Mais encargos, mais 13º, mais férias. E nós não, seria uma prestação de serviço que você estaria pagando, né? Como um escritório de advocacia, né? Sim. Então, aqui já estaria inclusos tanto serviços contábeis, que a gente presta serviço,
como departamento pessoal e departamento financeiro, que hoje é uma inovação, né? Que é terceirização de um departamento financeiro. Então, a gente faria o contas a pagar, a gente faria a emissão de nota fiscal para aquele empresário e também faria esse controle, que é o controle de fluxo financeiro, o controle de conciliação bancária. Então, aí a gente entregaria isso pronto para ele, que ele não entende, né, no caso desse empresário. E aí nós vamos estar mostrando para ele o que ele precisaria ter naquele dia a dia dele, né? Então, aquele dia, dentro daquele mês dele, o que ele teria a receber, o que ele teria a pagar, se ele pode fazer uma compra. Então, nós, como administradores financeiros dele, eu iria apontar para ele, olha, você pode fazer aquela compra sim e pagar no dia tal, porque você tem caixa para isso. E não vai comprar aleatoriamente, sem saber o dia que ele tem para pagar, e naquele dia ele não vai ter caixa. Então, aí eu falo, nossa, eu não tenho caixa, vai ficar inadimplente. Sim. Então, olha a diferença que existe entre você ter um controle, né, e você não saber como fazer essa compra. Então, isso que a gente explica para o empresário, né? Nós já fomos acionados por diversas empresas. Eu preciso de um advogado aqui, vamos sentar e conversar. Chega na reunião, o cliente, eu quero tal e tal documento. A empresa não tem. Sim. Não, mas você não controla, como você mede isso? Como você gerencia? Não tem. E aí, o que a gente percebe, já aconteceu diversas vezes, né, Natália? Gente, olha, você não precisa de advogado, você precisa de um gestor administrativo, um gestor financeiro, um gestor contábil aqui que te oriente a tomar as melhores decisões com relação à compra, a tomar crédito dos impostos e tudo mais. E você está tomando essas decisões como? Eu venho tomando essas decisões dessa forma aí desde quando eu abri a empresa foi crescendo, foi tomando tamanho e eu continuei dessa forma. E aí ele não aproveita um crédito tributário que ele pode aproveitar, ele não tem fluxo de caixa, o controle? É o que mais acontece. Não tem. Sim. E aí não tem isso. A parte trabalhista, então... E esse contrato? Esse contrato é um modelo que a gente tem, é um contrato de trabalho e a gente assina e segue dessa forma, sabe? Uhum. E aí cria o processo trabalhista, né? O passivo trabalhista vem vindo e tudo aquilo. Porque dependendo do ramo de atividade da empresa, é necessário que seja um específico para aquela atividade, né? Tem uma série de detalhes. Então, a gente percebe justamente isso, a falta de controle e a necessidade de orientação na tomada de decisões, porque muitos tomam decisões no escuro. Sim, e o que acontece muito, que a gente observa, é que aí no escuro você acaba tomando decisão errada. Então, você acaba pegando crédito em banco errado, porque aí você pega crédito com taxas altas, você acaba fazendo tudo errado. Então, qual que é o nosso papel quanto empresa, né? Nós, para auxiliar, quando um cliente chega para a gente, primeira coisa que nós vamos olhar é isso. Então, nós vamos orientar o cliente, ver quanto de tarifa que ele está pagando no banco. Se ele está pagando uma tarifa alta, nós vamos negociar. Ele está pagando juros muito alto daquele contrato. Então, nós vamos estar buscando algo no mercado que seja mais vantajoso para ele, alongando essa dívida para ele, quitando tudo que ele tem de inadimplência, alongando esse capital de giro para diminuir o valor e verificando quanto do fluxo de caixa, quanto que ele consegue pagar dentro do que ele tende a receber, quando que ele tende a pagar. Então, fazendo toda a análise financeira dentro do fluxo que ele consegue estar pagando durante o mês, entendeu? Então, toda essa análise é feita pela nossa empresa, entendeu? Ainda que a dívida seja alongada. Mesmo que seja, a gente faz uma projeção durante anos, né? Então, e aí, no escuro, ele acaba fazendo tudo errado. E a gente consegue apontar isso para ele, né? Só que a gente só consegue fazer isso mediante a números, né? Porque eu falo, enquanto você consegue colocar isso tudo em papel, em planilha, nossa, aí os empresários falam, nossa, eu nunca tive isso. Ou é assustador, ou acalma o coração, né? Já aconteceu de empresário ficar assustado e alguns falam, nossa, que bacana. Que legal. Eu estou vendo, né, a minha empresa hoje com outros olhos. Isso é fantástico, né? E outra, você vê a empresa e ver aonde você pode chegar e o que pode melhorar. Já aconteceu vários também casos da gente olhar, falar o que pode ser melhorado. E assim, dar essa opção, diminuir e mostrar para o cliente, falar, olha, nós conseguimos diminuir de tal forma
E ele começar a andar de uma forma, visualizar a empresa de uma forma diferente, até de redução de custos, aumentar algumas outras demandas que ele não conseguia, até aumento de prolabore. Falar, nossa, agora eu estou conseguindo ter um aumento de prolabore que eu nunca tive. Então, porque às vezes estava embutido em outras despesas que ele não estava visualizando. Sim. Então, já aconteceu isso. E às vezes os empresários, por quê? Porque não estavam enxergando onde estavam as despesas e as receitas. Sim. Eu ouvi uma frase uma vez, na verdade foi de um livro, que dizia, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Sim, né? Então, exatamente. Sem números, você não consegue chegar a lugar nenhum. Não sei se eu cresci, se a empresa avançou, se regrediu, se eu preciso de mais funcionários, se eu não preciso mais daquele determinado funcionário para aquele setor, né? Então, você fica totalmente sem rumo, né? A empresa segue o rumo só para baixo, né? Porque as decisões afetam. E eu percebo que assim, todas as decisões da empresa, independente de qualquer área, afetam diretamente o fluxo de caixa. Totalmente. É uma coisa que assim, parece que tudo mira para o fluxo de caixa. Sim, e né? Qualquer tomada de decisão, tanto positiva quanto negativa, envolve o fluxo de caixa. Né? Eu falo que é muito diferente, que mesmo a gente trabalha junto, e tanto financeiro quanto contábil, o contábil sempre é uma visão mais de competência, Sim, né? Claro. E o financeiro é visão caixa. Então, são duas vertentes diferentes, né, de tomada de decisão, mas que tem que estar alinhada. Tem que estar totalmente alinhada e tem que tomar cuidado para não ter erro, nenhuma falha. Então, hoje a gente tem empresas que a gente toma conta lá, que a gente está alinhada das duas Sim. vertentes. E quando a gente conversa com os empresários mensalmente, a gente tem que ter as duas visões. Porque uma é visão de caixa, porque você tem que ter o dinheiro para pagar as contas. Sim. E outra é a visão de competência, porque você tem que ter tomada de decisões ali. Então, você tem que ter as duas frentes bem alinhadas. Né? A questão do lucro, né? Porque a competência, querendo ou não, acaba envolvendo. Né? O lucro contábil, e a gente tem a questão do caixa. Sim. Disponibilidade de caixa. Então, tem as duas, né? Se conversam, né? Uma depende da outra. Então, Michele, para que o financeiro esteja alinhado, a contabilidade também precisa, né? Com certeza, muito. O meu ponto de vista é que a contabilidade até vem primeiro, né? Da gestão financeira, porque é você que traz os números, né? Sim, a contabilidade sim. que traz tudo. Só que se você não tem um financeiro muito bem feito, né? Números muito bem feitos ali, a parte da gestão, de mensuração dos números, você vai ter uma contabilidade incompleta, né? Então, e como que a contabilidade, como que o empresário pode se organizar para que ele tenha uma contabilidade, né, adequada, para que ele possa ter o suporte desse departamento financeiro, dessa consultoria financeira? Hoje, a parte do financeiro, né, é o que a gente vê lá no escritório. Contabilidade é essencial sim, porque hoje você precisa, a questão hoje do nosso regime tributário, então nós precisamos sim ter ali uma gestão tributária para ver aonde a empresa se encaixa, qual o regime tributário se encaixa, se de repente né, a gente recebe alguns clientes lá que estão num regime tributário que dá para ser mudado. Então, nós realizamos também o planejamento tributário. Então, o que eu posso reduzir de imposto? Então, tem que ter toda essa análise do cenário total da empresa e, querendo ou não, se eu consigo uma redução ali, uma análise boa, né, um planejamento tributário ali, eu consigo ter uma redução das despesas, dos custos, dos impostos. Então, consegue, de repente, com um planejamento muito bem feito, ter uma redução da carga tributária. Né? E aí, melhorando, lógico, o caixa, né? E a contabilidade em si, uma coisa que a gente preza muito lá e fala para os nossos clientes é assim, você é empresário, primeira coisa que a gente orienta, separar as despesas pessoais das despesas jurídicas, das despesas da empresa. Então, ter isso muito bem separado. Né? Então, isso é minha despesa pessoal, a minha despesa da empresa é essa, então ter essa separação. Isso é o primeiro ponto que nós orientamos para ter essa devida separação e, lógico, né, fazendo a contabilidade certinha, questão de notas, emissão de nota, toda essa gestão, né, para você conseguir mensurar ali, de fato, o crescimento da empresa. Mesmo quando o cliente nosso ele não é
tanto o financeiro quanto o contábil, né? Que quando ele é o financeiro e o contábil junto, fica mais fácil porque ele está dentro da empresa. Então, a gente já tem esse domínio dele, né? Então, a gente já conversa bastante, né? E já tem essa separação. Agora, quando o cliente é só o contábil, então a gente tem que orientar bem ele, porque aí o financeiro, ele quem faz. Então, é mais difícil para a gente ter esse controle, né? Então, a gente tem que conversar, tem que orientar bastante para ele não ter essa separação. Então, às vezes, acontece dele mandar o extrato mensalmente, a gente vê que pagou uma conta pessoal. Aí, a gente tem que conversar. Olha, nós vimos que pagou uma conta pessoal, né? Então, aí fica mais difícil para a gente estar controlando isso, né? Mas quando ele é nosso, que a gente faz o BPO, o financeiro, que a gente está controlando, aí a gente não paga mesmo. Porque aí a gente separa o que é física, não vem pra gente, não vem nenhum contas a pagar, não vem nenhum recebimento, não vem nada o que é pessoa física, fica só o que é jurídica mesmo. Então aí a gente consegue fazer essa contabilidade ficar bem redondinha. Então aí já vai, eu falo que fica muito mais fácil para nós a contabilidade, que a gente consegue contabilizar certinho e fazer os números serem reais. E qual que é a diferença, né? Porque a gente não consegue fazer a contabilidade ser real. Porque ela nunca vai ser real, né? Porque quando você mistura, você não consegue. Tem clientes nossos que acontece, a gente faz e deixa tudo redondinho. Aí ele quer os números no final. Aí vai ver o cartão de crédito, um exemplo. Ele usa para pessoa física. Aí depois, no final, ele fala, nossa, mas por que minha empresa tá... Então, você lembra que no seu cartão de crédito você acabou usando? O resultado sempre vai dar distorcido. Por quê? Porque na contabilidade vai ter aquele cartão. Lembra que você ele usou às vezes um valor altíssimo de cartão. Então, na contabilidade, o cartão está contabilizado. Então, aí nós vamos ter que, toda vez na contabilidade, a Michele vai ter que apontar que o cartão de crédito tem os seus gastos pessoais. Então, fica distorcido. É um resultado distorcido que não é o resultado da sua empresa. É uma realidade. Então, isso a gente sempre fala, que não pode misturar mesmo, não pode ter o vínculo, né, das duas empresas. Você acaba sendo resultados que não são verdadeiros, né? E eu acho que essa deve ser uma das dificuldades que vocês devem ter com os empresários, né? Porque nós vemos assim, que muitas vezes o empresário chega lá no escritório e reclama, nossa, né, a minha empresa não está sendo saudável, não é lucrativa. E quando você conversa, a pessoa gasta mais na pessoa física do que na pessoa jurídica. Ela pega todo o dinheiro da pessoa jurídica e ainda vem e fala assim, não estou tirando nem prolabore, não tenho lucro. Mas quando você vê, ela já pagou todas as contas dela, pessoa física. Então, ela está tirando prolabore muito mais alta do que seria o normal. E o lucro foi ela mesma que consumiu. Mas até a pessoa abrir a cabeça para enxergar isso, né? Quando ela não tem uma educação financeira, eu creio, de infância, né, que já tenha uma visão, que saiba trabalhar com o dinheiro de uma maneira mais consistente, mais responsável, tem muitos empresários que acham que entrou R$100 hoje, R$100 é meu. Aí chega amanhã, tem a conta de R$100, já não tenho R$100 para pagar porque utilizou. Então, eu não sei se vocês enfrentam essa dificuldade na conscientização deles, né? Porque nós falando de frases, né? Eu lembro uma frase que fala, o empresário, ele tem que ser pobre e a empresa rica. Não o contrário, porque senão a empresa não é saudável, né? E muitos você vê o empresário tendo uma vida luxuosa, gastando e não investe na empresa e a empresa acaba se encerrando, né? Então, no meu ponto de vista, essa parte, né, de conscientização da gestão financeira é primordial, né? Mas as pessoas também têm que estarem abertas a ter esse feedback de vocês, né? Vocês enfrentam isso? Bastante. Tem muitos empresários que não aceitam, né? Porque ainda até eles brincam, né? Ai, a Fernanda é brava, né? Isso é necessário, né? Puxão de orelha. Puxão de orelha a respeito de nota fiscal, né? De fazer as coisas corretas. Eu tenho uma fama bem... Eu e a Michele, né? Que a gente é brava, correta, né? Mas a gente tem que orientar.
Eu acho que a gente, como escritório, a gente tem que orientar, tem que fazer o que é certo, né? Ainda quanto à Receita Federal, quanto a eu e a Michele, a gente sempre está envolvida com o dinheiro das pessoas, né? Não tem como ser ao contrário. Sim. A gente tem que ser extremamente correto e tudo é documentado, né? Tudo é muito extremamente, né? Tem que ser preto no branco, né? Não tem como. E a gente tem que falar, porque amanhã ou depois é aquilo, né? Ai, mas por que não deu lucro? Ai, por quê? Então, a gente tem que falar o porquê, o que está acontecendo, né? Então, a gente já passou por diversos tipos de empresa, mas casos que nem o exemplo que você falou, mas de empresários, às vezes, ou uma reforma na casa, né? Tirar muito dinheiro de retirada, de prolabore, e achar que a empresa, né, falar, não está dando lucro, não estou tirando, e falar, não, eu estou com olhar só o fluxo de caixa mesmo, né, ou nem olhar o fluxo de caixa, vai ver pela conta bancária, né, muitos, às vezes, nem tem um controle financeiro dos números da empresa, mas simplesmente tem o caixa, né, que fala, eu estou olhando a conta lá, estou tendo dinheiro, vou tirando, tenho que pagar funcionário, e vai só pagando a conta, vai pagando a conta, vai pagando a conta e tá tudo bem, tem R$100, vai tirando, e aí, às vezes, nos impostos, na hora que chegar lá de pagar os impostos, que a gente sabe que hoje em dia, né, os impostos são altos, Sim. né? E vai lá e parcela, e tá tudo bem. Então, parcelou aquele monte de impostos, estou pagando, estou fazendo retirada, fala, não, tá tudo bem, eu tô com parcelei, não tô devendo tudo, mais. não tô devendo. Aí na hora que na hora que a Michele vai lá apresenta, eu tô falando do caixa, né? Aí na hora que a Michele vai apresentar o DRE, o balanço, né? Balancete, aí, nossa, mas como assim? Tá com prejuízo e tem tudo isso da minha retirada, nossa, mas não é... Por quê? Porque não vai percebendo, vai tirando e às vezes nem aceita, quer que tire, quer que altere, mas a realidade é outra, é o que você falou. E às vezes não aceita que a gente fala, que a gente orienta, né? Mas a gente tem que falar, a gente tem que orientar, Sim. a gente tem que mostrar, né? Porque são números, né? E a realidade é outra. A Natasha falando disso, né, de misturar as despesas e tudo mais, eu lembrei de uma passagem, ela vai lembrar de um cliente em São Paulo. Nós chegamos lá na reunião e tudo mais, e a cliente falou, eu decidi que eu vou contratar uma consultoria financeira. Não, tudo bem. Né? E aí, fizemos a reunião, tinham lá 3 empresas e tudo mais, aí nós consultamos a empresa, optamos por uma, fizemos outra reunião com o pessoal da consultoria. Mas antes eu tinha falado assim pro sócio, olha, vocês têm ciência do que vocês estão fazendo? Porque consultoria financeira não é fácil, é rígido, você não vai ter a mesma liberdade que você Sim. tem agora. Nenhuma das sócias falava, se eu estiver no shopping e eu quiser uma bolsa, eu vou lá e passo o cartão da empresa e compro. Olha, não, mas isso aí não vai, isso não vai existir mais. Sim. Tudo mais. Aí fizemos a reunião com o pessoal da consultoria financeira e tudo mais, acertamos lá valores, condições e tal. Aí assinou o contrato, os consultores, agora eu quero documentação dos imóveis, dos carros, de tudo, contábil, tá tudo bem, fornecemos toda a documentação. Um mês depois vem o relatório de ações. Carro X de tal. Usa para quê? Só para vir trabalhar. Não, mas você não precisa desse carro para andar 10 km por dia. Esse aqui não, pode vender, fluxo de caixa, vai entrar no caixa, tudo nome da empresa, os carros e tal, né? E você pode vender, entra no fluxo de caixa, faz isso, você compra um carro mais simples, isso aqui você está pensando... 3 meses romperam com a empresa, pagaram a multa contratual e romperam com a consultoria. Tem gente que não aceita. E a pessoa, ela ficou assim, super brava, ela vinha para falar, você acha... Como que eu vou no shopping? Vou na loja, aqueles sapatos lindos, eu não vou comprar. Então, assim, eu imagino que vocês enfrentam, porque isso foi um caso que nós, assim, passamos por isso na assessoria do cliente. Olha, dá para romper o contrato? Dá, vai pagar a multa rescisória. Não, eu pago a multa rescisória. Tem gente que não aceita. É cultural, né? E aí, assim, arredios, né? A pessoa não quer mudar, não adianta. Agora, tem clientes que é bem bacana, assim, Sim, que estão abertos, né? Estão dispostos à mudança. E, às vezes, até depois, né? Nós comentamos hoje até de uma cliente
que ela fala assim, não, a Fernanda às vezes ela pega no meu pé, mas depois ela acaba me agradecendo, sabe? Mas nós queremos bem, né? Nós queremos bem, nós queremos que a empresa fique saudável e não é nem pegar no pé, né? Queremos que caminhe de uma forma bacana, né? E nós estamos vendo a situação, nós queremos que caminhe de uma forma saudável, é só isso, né? Até porque eu costumo falar para as empresas, para a Natasha, para os nossos colaboradores do escritório, assim, todo CNPJ é um sonho, né? Nenhum CNPJ surge do nada. Sim. Né? Eu, assim, tenho um carinho, assim, pelo nome da empresa, que é um negócio, acho que eu gosto mais da empresa do que de mim. E a gente sabe que então, não é fácil, né? Não, é um desafio diário. A gente sabe que não é fácil. A gente né? encara o mercado só que a gente quer que aquilo dê certo e continue dando certo por muito tempo. E nós estamos desde o começo com a empresa, né? Então, quando a pessoa entra lá para abrir o CNPJ, né? É o sonho da pessoa ali. Tá então, nós estamos desde o início. Tem várias empresas que nós estamos já há um tempinho. Então, nós estamos vendo crescer. Tem algumas que é muito bacana. Então, quando você vê que a pessoa não quer mesmo escutar, né? Não quer ser ajudado, tem hora que a gente acaba falando, olha, não tem o que nós vamos fazer, né? Aquilo que você falou, tem empresários que ele quer seguir o que ele acha e tá tudo certo. E tem hora que a gente fala, tá tudo certo, tá tudo bem. Não temos o que fazer, né? Sim, Agora, aqueles que não, eu quero, vamos seguir, a gente precisa de vocês. Tem cliente que não faz nada sem ligar pra gente. Olha, eu preciso dessa orientação. Eu estou fazendo isso, eu preciso da orientação de vocês. Posso fazer? Não posso fazer? Não posso? Porque dá impacto, Confiança, gente. né? Dá impacto contábil, dá impacto financeiro, porque vai gerar, né? Um impacto que pode ser prejudicial à empresa. Olha, eu preciso também de alguma ajuda no jurídico. Não, vamos constar, vamos ver. Aí a gente pede ajuda também. Então, é um ciclo. Tudo ali faz parte de um movimento ali que envolve muita gente. E isso nós estamos com o empresário, nós estamos juntos. Eu falo que nós somos... Eu até falo para todos os nossos clientes que nós somos um departamento da empresa. Nós não somos um escritório de contabilidade hoje que antigamente sempre foi, né? O escritório de contabilidade era bem distante do empresário, né? Só apareceu no final do mês. E olhe lá, né? Olhe lá. Hoje não. Hoje eu e a Michele, o nosso foco não é esse. É estar com o empresário sempre. Pode ligar, se precisar, nós vamos na empresa. Se precisar em reunião, pode falar, olha, meu contador vai estar junto, a minha financeira vai estar junto. Nós, em reunião online, presencial, porque a ideia é essa, é estar presente com eles mesmo. Sim. É esse diferencial. E esse diferencial é que faz também as empresas serem sustentáveis, né? Sim. Porque o impacto, né, das decisões mal tomadas, né, dos valores, né, que são pagos erroneamente, da não tributação correta, uma hora faz com que a empresa encerre as atividades, né? Não tem como a inadimplência não surtir efeito se ela não tiver um momento que cesse, né? Sim. Então, o empresário que ele quer ter uma empresa sustentável, ele precisa ter pessoas competentes para auxiliar, seja na área fiscal, na contabilidade, no jurídico. Não adianta, né? É aquilo. Eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que ter pessoas que saibam para me auxiliar, né? É isso mesmo. Então... E como é estressante uma empresa sem fluxo de caixa, né? Às vezes a gente é consultado por empresas e aí chega na reunião, vou só eu e a Natasha, eu chego na sala de reunião assim, tem 10. A diretor, gerente, coordenador, gerente financeiro, tá todo mundo num estresse absurdo.
sabe? Fala, nossa, vou morrer aqui. Tem uns 10 na sala. E senta, eu já entro brincando, né? Calma, gente. Vim missão de paz aqui, vamos tentar resolver. Porque tá todo mundo estressado. Porque a hora que eu chego, já brigou todo mundo, já discutiram todo mundo, porque um errou, um não perguntou, e por conta que não se orientou, que fez errado. E aí impactou, né? Lógico. Então, assim, como o ambiente da empresa, ele se transforma, né? Vira um estresse, assim, absurdo. É uma coisa louca, né? E aí, o que acontece com a produtividade? Ela cai, né? Porque não consegue. E aí, o fluxo de caixa baixa, ambiente estressado, e aí é muito difícil depois retomar aquilo, né? E aí é onde entra toda essa consultoria financeira, né? E a gente fala, olha, você precisa de um consultor financeiro, essa não é minha área, né? Mas tem a dificuldade de aceitação, porque os hábitos do empresário, ele precisa mudar. Precisa mudar. Mas é uma coisa que, assim, é muito difícil. Parece que o cara só consegue enxergar isso quando quase que não tem solução, sabe? É o que a gente percebe. Quando realmente já está precisando, assim, no último. Tanto é que nós pegamos um cliente, que foi até engraçado, que quando nós fomos pegar o serviço, aí esse cliente falou assim pra gente, mas espera mais uma semana que eu vou organizar o financeiro, aí eu te entrego. Nossa. Eu falei assim, não, esse é o meu papel. Você não precisa organizar, esse é o nosso papel. Então, assim, porque não sabia nem como que ia me entregar, para você ter noção. Porque, assim... não tinha nada, né? Não tinha nada, entendeu? Mas a maioria das pessoas não tem mesmo. Não tem. Quando eu falo, mas como que você fazia para entregar? Eu não sei nem como que a contabilidade dessas empresas faziam. Porque não se entregavam nada, nem um extrato, nem um documento fiscal, uma nota fiscal. Eu falava, mas como que você passava para a contabilidade? Como que o seu contador contabilizava? Com qual documento? Não sei, porque eu nunca entreguei nada. Eu falei, gente, mas como assim? Todo mundo perdido, né? Tem empresas, nós temos clientes como assim? Né? Que vieram até nós por indicação. E aí a gente quer saber, e o passado, como que tá, né? Não tem. Apaga o passado, segue daqui pra frente. Segue daqui pra frente. Vai daqui pra frente. Tem casos que, infelizmente, e assim, hoje, que nem, né? Vocês mexem na área tributária também. Você tá vendo como que tá funcionando o cruzamento de informações. Então, com essas modernidades, né, de sistema, cada vez mais difícil. Tá tudo interligado. Né? Hoje, você faz um documento no cartório. Eu faço uma compra, uma venda de um imóvel. Ele informa. O próprio cartório já informa direta, automático. Né? Automático. Então, hoje está tudo assim. Então, essa é a questão que a gente tenta conscientizar os nossos clientes, conscientizar os empresários, porque precisa ter esse acompanhamento, precisa ter essa organização. Porque a hora que pegar, né? Pegou um erro, vai ficar pior? Né? Porque até você explicar... É sempre a resposta, né? Mas eu nunca fiz, nunca... Igual você falou, trabalhista, né? Mas e a folha de ponto dos funcionários? Mas eu nunca fiz. Não precisa. Não, mas, gente, mas nunca me orientaram. Eu falei, mas como assim? Mas eu nunca fiz assim. Nós chegamos numa empresa uma vez que os funcionários, eles... não tinha horário de almoço. Não, 10 minutos. Aqui eu peço aí o almoço, o pessoal come e volta a trabalhar. Trabalha 8 horas e faz 10 minutos de intervalo. Nossa, não para, tá tudo errado. Pega todos os contratos, traz tudo lá. É o que a gente orienta, faz tudo. Vamos começar. Então, nunca fez? Então, vamos começar do zero. Vamos fazer tudo certinho. Então, as pessoas não são orientadas. Então, assim, ou não eram orientadas, ou também fingia que não, né? Não, olha, agora, aí a gente orienta, fala, não, agora nós queremos fazer tudo certinho. Então, tá, vamos fazer. A resposta do não sabia eu ouço direto. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Bom, então vamos... Se é verdade ou é mentira, eu não sei. Mas fingir que não sabia. A gente escuta muito. Eu não sabia que era assim. Vamos fingir que não sabia, que agora orienta... Bom, mas como caiu... Você não sabia, vamos agora. Agora você sabe, então vamos fazer o certo. Então, a gente orienta, então daqui para frente vamos fazer o certo. Tá, e de uma forma simples, né, e prática, como que pode se organizar isso? Uma planilha de Excel acaba já resolvendo para que ela tenha uma dimensão do que está acontecendo na empresa, de uma dica aí para...
Sim, eu acho assim, para quem não tem nada, uma planilha de Excel já é excelente, né? Já eu falo que é uma dica ótima. É o que entrou, o que saiu, já, para quem não tem, eu falo que é o saldo bancário aí, é tudo que entrou, tudo que saiu, né? Já para quem não tem, já é uma dica excelente. Mas nós temos aí o sistema, né, financeiro, mas no próprio, se você procurar no Google, fluxo de caixa, você encontra muitos modelos que são bem simples mesmo de usar. Então, para qualquer, tanto empresário, empresas como pessoa física, você consegue usar, que é super simples de fazer. Então, que a pessoa pode dar entrada, colocar as informações e qualquer um consegue fazer. Então, assim, falar, é difícil? Não é. Não é difícil. É lógico, elaborar, né? Para fazer gráfico, para você é diferente. Mas para fazer algo bem simples, dá sim. Para você procurar e fazer. Bem tranquilo. Legal, fica a dica aí, da Fernanda. Mas você sabe, vocês estavam falando e eu pensando aqui, né? A clareza traz paz, né? Sim. Então, assim, você ter as informações, você ter os dados, é o que ele falou, influencia inclusive no clima, né, da empresa, na produtividade e até mesmo na criatividade do empresário em desenvolver novos negócios, novos produtos, porque a cabeça dele não vai estar focada no problema, né? Exatamente. Ele vai ter as informações de uma maneira clara para ele poder tomar as decisões e utilizar o tempo dele, né? A expectativa dele, a vontade dele também para fazer o negócio dele crescer, né? Então, eu acho que essa parte da gestão financeira, a gestão contábil, ela traz essa clareza e também traz essa paz para o empresário para possibilitar com que ele realmente foque no que é necessário, que é desenvolver o negócio dele, né? Fazer novos negócios, desenvolver novos produtos. Eu acho muito interessante isso. E o mercado hoje, ele não admite mais amadorismo, né? Não. Antes, lá atrás, as pessoas eram como vocês falaram, né? O meu contador mandou o boleto e tá tudo certo, né? E quando não dava certo, também jogava a culpa no contador. Sim, era exatamente. Né? Mas hoje o mercado ele é muito competitivo. Sim. Então, se você não tem os números, você não consegue, inclusive, ter o seu valor de uma maneira que o mercado aceite que você tem ali como concorrer com os não outros. Consegue, né? você perde, né? Você perde tudo. Você não né? tem a mensuração de tudo, como que você vai brigar por uma concorrência ou entrar no mercado, ser uma empresa competitiva? Sim. Não tem, porque eu não sei nem como estão os meus números, né? A mensuração correta, a transparência dos meus números, aí fica difícil para crescer. E você sabe que nós já tivemos empresários que na hora que nós sentávamos, não fazemos essa parte de gestão, mas o advogado acaba sendo um pouco conselheiro também, né? Que na hora que nós passávamos para ele, olha, mas esse custo, por exemplo, área trabalhista, seu funcionário, você sabe quanto custa seu funcionário? Você faz o cálculo do 13º dele, das férias, FGTS, tudo que você tem que pagar. Você pegou a convenção coletiva e viu os benefícios que você englobou isso para passar o seu preço, por exemplo, numa terceirização? Não. Mas aonde saiu o seu preço, então? Aí, quando a pessoa ia verificar, via que, na verdade, ela ganhou uma concorrência porque ela estava pagando para trabalhar. Sim, porque não valeu nem a pena. Não valeu nem a pena, porque aquele custo que ela não soube calcular, na hora que ele teve que desembolsar, consumiu todo o lucro que ele não teve. E aí, muitas vezes, o que acontece? O empresário ele não quer deixar de ter o lucro, aí o que ele faz? Não paga a previdência para poder tirar o lucro, não paga o FGTS, porque, né, o trabalhador acaba naquele momento ali não sentindo, né? Sim. Só que daí isso é uma bola de neve, é um passivo trabalhista, um passivo previdenciário, quando ele vai ver não tem mais como resolver aquele problema. Então, acho que a clareza, ela, no todo, né, tanto na parte contábil, na parte fiscal, na parte trabalhista,
ela que faz a empresa ser sustentável a longo prazo, né? Sim. Mas a clareza também, ela tem dois lados, né? Porque tem que ser grande, né? Para enxergar o que está acontecendo, não grande de tamanho, mas grande como pessoa, né? Sim. Porque o impacto é grande, né? Infelizmente, na maioria das experiências que eu tive, a coisa não estava muito boa. E aí, para admitir que precisa de uma mudança e aqueles hábitos, aquelas situações, eu já passei por isso 5 vezes e sempre saiu. Não, mas agora o mundo é dinâmico, né? Na época, quantos concorrentes você tinha? Sim. Né? Na época, qual tecnologia existia? Né? Qual tecnologia seu concorrente usa hoje? Tudo isso impacta, né? Na venda, prestação de serviço e automaticamente fluxo de caixa, né? Então, às vezes o empresário ele consegue ter essa clareza, mas a mudança de hábito é muito arredia, ele não, né? Mas aí com o tempo vai entendendo e aí os resultados vêm e aí começa a mudar os hábitos, entende que aquilo realmente precisava ser mudado e que ele precisava passar por aquilo para mudar. Mas é um desafio enorme, né? Eu imagino que vocês façam, que vocês passam, não é fácil, né? E aí também impacta em padrão de vida, porque você não pode mais tirar isso pro labore, agora é só metade. Né? Então, é muito difícil. Então, eu imagino que vocês passam, não é fácil. É difícil mesmo. Né? É uma mudança de cultura. Sim. Né? Uma mudança de cultura. Mas você sabe que você falando isso, eu me atentei ao que a Fernanda falou sobre a parte dos fornecedores, né? Quando você vai negociar com os fornecedores. Sim. O que também é muito importante, porque isso altera o preço final, né? Sim. E muitos nem têm essa ideia, né, de negociar, de buscar melhores condições. Mas, eu conheço o fulano de tal empresa, vou lá e compro dele. Mas o preço dele é 5 vezes maior do que do outro. Então, como que eu vou ser competitivo se a minha matéria-prima já está mais cara, né? Então, a parte da gestão financeira, até que você disse no início, sobre essa questão de negociar com os fornecedores, melhores taxas, tudo isso impacta, né? Tudo isso impacta e muito, né? Porque lá você tem o poder de negociação lá atrás, né? E muitas vezes os empresários não negociam lá atrás, né? Negociam depois, na hora que já está inadimplente com os fornecedores, né? E aí depois você não tem poder de negociação. Quem vai querer negociar depois? Já negocia inadimplência, né? Já negocia. Quando já está inadimplente, como que você vai negociar? Você nem tem esse poder com ele. Sim. Agora, antes você tem. Se você tem um fluxo organizado, você vai chegar para o seu fornecedor e vai falar, olha, eu tenho como te pagar da seguinte forma. Ou eu pago à vista, porque eu tenho esse capital ali para pagar, então eu consigo um valor menor. Ou eu consigo te pagar no dia tal, dividindo, porque eu tenho esse dinheiro que vai entrar, eu tenho menos conta para pagar ali naquele dia. Então, você consegue administrar isso e falar com certeza os dias, sim, porque você tem aquele fluxo certinho, né? Agora, quando você não tem isso, aí o empresário, não, pode colocar dia 10. Aí chega no dia 10, você tem um monte de conta, você não consegue pagar dia 10, você não consegue pagar dia 15, você não consegue pagar dia 20. Aí o fornecedor passou inadimplência, e assim. E a maioria é assim que acontece, entendeu? E você não consegue. Então, o nosso trabalho, quando chega a esse ponto, e nosso trabalho é esse de readequar contas a receber, readequar contas a pagar, readequar todas as tarifas bancárias, o capital de giro que às vezes eles pegam no banco, que no desespero é com taxa alta. Então, é um trabalho assim, eu falo que eu gosto muito, né? Essa organização toda, que é o meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer. Mas os clientes chegam todos desesperados. Eu falo, calma, vamos organizar tudo, vamos colocar tudo no papel. Aí a gente começa a conversar, mostrar que dá para acertar, né? Não é de um dia para a noite que a gente consegue fazer isso, né? Mas que dá, se ele escutar, se ele estiver aberto para isso, dá sim. E aí ele faz o papel dele, que é a venda, é o trabalho, é o atendimento. E a gente faz essa administração, que isso que é importante. Sim.
que é o que eu falo. A gente, até na nossa apresentação da nossa empresa, a gente coloca que ele não perder tempo com o que ele não sabe e deixa ele perder tempo com o que realmente que ele sabe, né? Sim, que é ganhar dinheiro, o que ele estudou, o que ele sabe de verdade. E a gente fazer o nosso trabalho. É isso aí. Pô, o tempo passou rápido, conversa muito boa. Muito bom mesmo. Mas passou muito, muito rápido mesmo. E para a gente finalizar, eu vou pedir para que vocês deixem, né, uma mensagem para quem nos assiste aí, aquela câmera ali de vocês, pode ficar à vontade. Pode falar? Pode, claro. Bom, uma mensagem que a gente deixa aí, né, para todos os ouvintes, é que sempre acredite no seu sonho e nunca subestime uma boa gestão, né, do seu financeiro. E assim, cada desafio, né, que vai existir, lógico, lembre-se que isso vai ser para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, isso são os desafios, mas acredite no sonho. Isso aí. Legal. Agora uma sua, Fernando. Você não escapa. Pode deixar a mensagem aí. Isso aí. E que o que precisar da gente, conte com a Financom. Precisar dos novos desafios aí, que vocês podem contar com a gente, tanto na parte contábil quanto na parte financeira, departamento pessoal. Nós estamos aí para auxiliar, para ajudar, né? Conte com a gente. Obrigado, com certeza foi um episódio incrível, agregou muito para nós também, né? E para quem nos assiste aí. Muito obrigado. Fica o convite para vocês voltarem aqui quando quiserem. Foi uma honra recebê-las você também. aqui. Foi uma honra recebê-las aqui. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui e fiquem ligados nos próximos episódios do Vitka e Lopes Cast. Muito obrigado.